O mapa dos concursos policiais no Brasil acabou de mudar. Na quarta-feira, a Câmara aprovou a PEC da Segurança Pública, com 487 votos a favor. É a maior reforma constitucional da segurança pública desde 1988. E ela mexe diretamente com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, a Polícia Penal e cria uma carreira que não existia até a semana passada. E essa criação em tese você vai ver que na verdade é uma modelação. E a maioria dos concurseiros normalmente estão fazendo o quê? Sempre o que fazem, né? Lendo manchete, formando opinião, discutindo em grupo, mas sem traduzir nada disso em decisão. Decisão é uma faca de fato na sua vida para de fato você cortar e decidir o que é que você tem de fazer. E aí ficam sem entender o que essa PEC significa em termos de concurso, em termos de vagas, de carreira, de dinheiro para financiar tudo isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar com dados quais carreiras policiais ficaram mais fortes ou vão ficar mais fortes, né? Você vai ver que ainda tem uma questão no aspecto do Senado, mas que é totalmente favorável. Qual carreira nova nasceu, de onde vem o dinheiro para abrir concursos também e qual é o prazo real de tudo isso para acontecer. Se você está escolhendo o cargo, já estuda para concurso policial, fica até o final que sem dúvidas você vai sair daqui decidido. Três movimentos que essa PEC provocou e que mudam o jogo para quem quer ser policial no Brasil. Primeiro, a Polícia Rodoviária Federal ganhou missões novas, o que já era esperado. E quando uma instituição cresce em relevância, apesar de já ser altíssima, cresce também em orçamento. Pelo menos é uma dedução lógica e necessária. E dessa maneira, com mais atribuições, com mais perspectivas, necessariamente também terá de vir aí uma reestruturação em termos de cargo, né? Aí uma lei muito mais célere e desse jeito cresce em concurso público. Não é conversa fiada. Você acredita se você quiser. Eu estou aqui para aqueles que de fato querem mudar de vida e eu não quero te vender nada. Estou querendo te informar para você de fato decidir e parar de ladainha dependendo de concurso público ou edital, qualquer que seja, para dizer que vai estudar. Eu vou te mostrar o que mudou e porque isso é um sinal concreto de fortalecimento. Segundo ponto, nasceu uma carreira policial que em tese não existia, a Polícia Municipal, com previsão em tese constitucional, natureza civil e caminho aberto também para concursos. A maioria ainda não dimensionou o que isso representa e já era um movimento que já vinha acontecendo nas guardas municipais, que serão em tese aí as polícias municipais. Pela primeira vez, terceiro lugar aqui, a Constituição vai garantir o tal dinheiro protegido e contínuo para a segurança pública. E eu vou te mostrar de onde vem esse dinheiro, quanto é e o que significa para a abertura de vagas nos próximos anos. Eu sou o professor e mentor Leoni Maltz, aprovado em 6 concursos na carreira policial, entre eles PF, PRF, Perito Criminal do Estado de Pernambuco e, claro, outros também. Já acompanhei ciclos legislativos que pareciam distantes, de concursos também. 2 anos depois abriram concurso e outros momentos um ano também. Já vi gente ignorar mudança institucional e escolher cargo que ficou estagnado. E já vi também gente que leu o cenário antes de todo mundo e se posicionou no lugar certo na hora da prova. Sem conversa fiada, aqui estou eu. Todo mundo falava em 2016 que não ia ter concurso, e aí começaram os movimentos de não ter concurso, saíram concursos estaduais enquanto eu estava focado na PF e na PRF. Resultado, passei nos concursos estaduais, aí depois falaram da PRF, saiu o PF e saiu o PRF em 2018 para 2019, e vou além. Disseram que não ia sair PRF nem tão cedo, porque à época, salvo engano, foram 1.600 chamados, zerou todo o cadastro de reserva. Resultado, 2019, último concurso,
2021, outro concurso. E agora, 2021, estamos em tese em 2026. Aí, claro que houve o chamamento que de fato deveria chamar, é um respeito com quem estudou, mas mesmo assim o ciclo se repete cada vez mais. O mesmo tipo de comportamento, as mesmas reclamações, que vai ficar falando que é para vender, que vai ficar falando merda para isso, para aquilo. Enquanto isso, eu alerto quem quer de fato mudar de vida. Você nem precisa comprar nada meu, não estou te obrigando e não estou querendo que necessariamente você faça isso. Agora, se você é aquela pessoa que depende de noticinha, que depende de um edital para começar a se preparar para o seu sonho, de fato, eu não quero nem que você entre. Então, o que está dentro aqui de fato é: a PEC não é mais somente uma promessa política, é um texto aprovado na Câmara com quase 500 votos a caminho do Senado, é verdade. E o que está dentro dela afeta diretamente quem você vai ser daqui a 2 anos, 1 ano, 3 anos, e isso nós vamos analisar. Fundamentalmente, começando aqui, né, pelo que mais interessa para quem sonha com a carreira policial federal. A Polícia Rodoviária Federal, como eu falei para você, manteve o seu nome. Não é só uma questão de nomenclatura, é uma questão de tradição, de respeito e de manutenção da sua imagem. O governo queria trocar, né, para a Polícia Aviária Federal, não passou, ainda bem. PRF continua a Polícia Rodoviária Federal, mas o que mudou em tese e que vai mudar, na verdade, por dentro, é o que importa. Até agora, a PRF tinha uma missão constitucional clara e um aspecto um pouco limitado, até para quem olhava para a PRF. Policiamento ostensivo de rodovias federais, mas as pessoas pensavam que era só trânsito, tá? Na PRF fiz muitas apreensões, prisões também, não estou exagerando, estou falando numa boa e nem fico pagando mistério para ninguém. A PEC expandiu isso. A partir da promulgação, a PRF vai atuar também em ferrovias e hidrovias federais. E mais, pode proteger bens e instalações da União e prestar auxílio aos estados quando o governo solicitar. Repare, portanto, a necessidade também de pessoal, articulação estrutural, e isso sim é um movimento político e fundamental. A leitura, ela está sendo feita. Agora, pensa comigo, uma instituição que tinha uma missão, agora tem 3, 4 frentes de atuação, mais missão exige mais gente. Pô, não precisa ser nenhum indivíduo aqui inteligente, e eu nem sou. É só você pensar no seu futuro. Para de chorar, para de ficar caindo em regressão, em pessoas que querem impedir, colocar pesos para te desmotivar. Estuda, pô. É isso que você tem de fazer. Se você não vai, não quero esperar a PRF, mas focado na PRF, eu passei na Polícia Civil do Paraná, Pernambuco, Polícia Penal também. E é isso que eu quero te mostrar. Mais gente aqui exige o quê? Mais concurso. E concurso não adianta chorar. É uma decisão puramente política e articulada. Não é especulação, é lógica. E quando a PRF atuava só em rodovias, o efetivo em tese, mesmo já na sua completado ali, né, já é defasado para sua atuação. Então, com ferrovias, hidrovias, proteções de bens federais e, claro, a cooperação estadual, a demanda por servidores irá aumentar de forma estrutural. Não é uma demanda de governo, é uma demanda constitucional e é uma decisão fundamentalmente pura constitucional. A consequência lógica é a reestruturação com os cargos vagos. Eu particularmente acredito que depois da aprovação, havendo a promulgação, o próximo passo, que vai ser rápido, é a reestruturação em termos de cargos. Hoje eu acredito que 18 mil. Eu penso dessa maneira porque era o projeto à época, né, dentro da PRF. Então, independe de quem estiver no poder. E tem um dado que reforça isso. A Polícia Ferroviária Federal, fantasminha, né, federal,
que era prevista na Constituição desde 88, nunca foi implementada. A PEC, em tese aqui, visa extinguir essa previsão e transfere a atribuição para a melhor, a gloriosa Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, a PRF, ela absorve uma função que estava ociosa há 36 anos, função essa absorvida aí com efetivo necessário, tem de ter um efetivo necessário, não atual, e agora a Polícia Federal recebeu a competência constitucional expressa para investigar organizações com atuação interestadual e internacional e crimes ambientais. Repare que agora num aspecto constitucional, não no aspecto apenas legal. Antes isso dependia do quê? De uma federalização judicial, de determinadas características, repressão uniforme, um caminho lento e incerto. Agora, na Constituição, de maneira clara e de maneira o quê? Direta. O que isso significa em termos de concursos pode aqui referir a mais atribuição constitucional, gera de fato mais demanda, né? E a própria ADPF, que é a Associação dos Delegados, já declarou que a PF enfrenta o menor orçamento dos últimos anos. Tudo bem, nesse aspecto a gente tem que entender que há um concurso em andamento e que sim, eu acredito que com essa mudança, havendo a promulgação de fato, porque agora vai para o Senado, mas o Senado totalmente favorável. Então, na promulgação de fato, considerando esse aspecto totalmente positivo, porque já há essa ideia efetiva, sem dúvidas, os que estão durante agora o concurso, a fase, serão aproveitados. E aí, entenda que, fundamentalmente, considerando o aspecto aqui, a missão cresceu, beleza? E aí, num segundo aspecto, para não ficar tão longo para você, a Polícia Municipal, uma carreira agora que de fato será efetivada. Vem a parte que não é de se surpreender. Na verdade, a surpresa é que já deveria ter sido dessa maneira. Claro que serão exigidos treinamentos, como para toda a polícia. Não adianta chegar com demérito e dizer, a guarda vai ser polícia. Meu irmão, todas as polícias precisam, necessitam continuamente no percurso formativo de treinamento. Então, as guardas municipais agora, em tese, serão incluídas, né, pela primeira vez no artigo 144, caput. É a PEC que, de fato, abriu o caminho aqui já para que essas guardas sejam transformadas em polícias municipais. E é isso que você tem de entender. Diversos concursos aí, considerando, por exemplo, a polícia municipal, antes mesmo de polícia municipal, né, que ainda precisa desses últimos trâmites finais, mas já na decisão e também para a promulgação, por exemplo, é uma chuva de concursos para guardas municipais. E você que está se preparando para a PRF, concurso de guardas normalmente cobra SUSP, normalmente cobra legislação de trânsito, e aqui eu tenho legislação de trânsito na hora da prova, tudo completo para você na descrição do vídeo, ou corre lá pro @leonimaltz, no link da bio do meu Instagram, tem toda a descrição para você do que é o legislação de trânsito na hora da prova. Inclusive, tive alunos agora aprovados em guardas municipais, né, e também agentes de trânsito, agente de trânsito paulista, por exemplo, guarda municipal, nos municípios ali de Minas Gerais, eu só me esqueci o nome agora, mas foi o grande aluno Johnny, né, da mentoria CDA, porque é isso, é focar de fato aqui para esse aspecto. E esse dinheiro, né, esse valor que é fundamental, agora, de fato, tem uma engrenagem que conecta tudo, que é o quê? O que se vale aqui. E a PEC vem resolver isso de um jeito que nunca foi feito antes na segurança pública brasileira. Até agora, os dois principais fundos eram o de segurança pública, né, e o fundo penitenciário. E aí existiam algumas partes aqui um pouco burocrática. Agora, o que é que acontece dessa maneira, né? A gente tem que entender que o fundo penitenciário ele chegou de mais de 3 bilhões aí de reais parados, sem aplicação, dinheiro que existia no papel, mas não virava aspecto estrutural, né? Apesar de tudo isso, não virava concurso, por exemplo, não virava a polícia em tese na rua. E a PEC muda isso de forma estrutural.
tanto com o Fundo Nacional de Segurança Pública quanto com o Fundo Penitenciário, né? O fundo trabalhando nesse aspecto. Passam a ter um status constitucional, com vedação expressa de contingenciamento. O dinheiro ele não pode mais ser travado por uma decisão política de momento. E esse dinheiro vai vir de onde, professor? De duas fontes novas e previsíveis. A primeira, apostas esportivas, né? As famosas bets, destinação progressiva 10% em 2026, crescendo até 30% a partir de 2028, aplicados aí no Fundo Nacional de Segurança Pública e no FUNPEN também, beleza? A segunda, 10% do superávit anual do Fundo Social aí do pré-sal a partir de 2027. Então veja que já há previsões aqui em tese 2026, 2027 e 2028. E tem mais, a União fica obrigada a repassar 50% desses recursos aos estados e Distrito Federal de forma automática, sem convênio. Isso elimina aí a burocracia que historicamente trava o dinheiro entre Brasília, né, e os estados, e isso também fortalece o aspecto da segurança pública nos estados. Isso é fundamental. Então, o que é que nós temos aqui que você tem de prestar atenção de fato? Vou consolidar os 3 movimentos para você sair daqui com um mapa completo. Primeiro, a PRF vai crescer, mais missão, mais frentes de atuação, efetivo vai ficar cada vez mais defasado, a lógica institucional aponta para a recomposição do quadro com reestruturação e agora essa demanda tem uma base constitucional, não é só no campo das ideias. Então, segundo, Polícia Municipal nascendo aqui, carreira nova, natureza civil, previsão constitucional, depende de regulamentação, prazo realista aí de 2 a 3 anos, né? Vamos analisar para os primeiros em tese considerando aqui. Mas a janela que abriu, entenda, sem dúvidas é a da Polícia Municipal com a Polícia Rodoviária Federal. E quem se posiciona cedo vai carregar essa vantagem para não ficar aí comprando ingresso por filme errado, cagando regra e falando besteira. E o terceiro, para consolidar e amarrar e você acreditar de fato em dados, o dinheiro agora com status constitucional. Fundos protegidos, receita de bets, pré-sal, repasse aí aos estados pela primeira vez, existe aqui um financiamento estrutural e contínuo para a segurança pública. E esse dinheiro aí, de fato protegido, tem também concursos. A PEC ainda precisa passar pelo Senado em 2 turnos. Se for alterada, volta para a Câmara. Se for aprovada como está, é promulgada. De qualquer forma, o sinal está dado. O cenário de carreiras policiais no Brasil mudou de fato esta semana e você pode assistir de fato o tabuleiro se mexer nesse joguinho, né? Ou pode mover a sua pecinha para ficar ou para um jogo de briga, né, de conversa afiada para lá, ou para o jogo de mudar a sua vida. O concurso, ele não nasce necessariamente de uma promessa política, mas sim de uma demanda institucional e trabalhando os aspectos, claro. A promessa política, ela é necessária, mas quanto mais de forma concreta e legislativa sobre o aspecto constitucional, melhor. Se você quer de fato mudar de vida, independente do que seja notícia, vá e corra atrás. Comece a estruturar o seu caminho agora. PRF não é para amadores, PF não é para amadores e não adianta brincar com concursos estaduais. Foque, direcione desde já e não deixe o moral cair. Tamo junto, aqui é Cortex do Aprovado e vamos para cima.